que a intervenção se faz necessária sim. A República Francesa questionou a todos aqui sobre os custos da guerra. E os custos da não intervenção? E os custos de permitir que um país continue com suas armas que ameaçam a segurança internacional a todos os países? A intervenção preventiva é necessária nesse caso, ao se observar o histórico de negociações com o Iraque. Os próprios agentes da ONU afirmam que a cooperação iraquiana é limitada. O Iraque já afirmou que possuía armas de destruição em massa devido aos seus conflitos com o Irã e Israel. Como não temos provas de seu desmantelamento, de sua destruição, continuaremos a negligenciar isso? Esse é o custo que vamos assumir de uma possível guerra que atingirá a todos? Eu não acho que nós, das Nações Unidas, possamos negligenciar esse fato. Continuar a não intervenção desse Estado que está ameaçando a segurança de todos. Obrigada, Elisa. Obrigada pela continuação. Teremos agora, antes da lista, a República Francesa com pedido de moção. Gostaria de saber qual é esse pedido. Eu gostaria de moção para debate não moderado para discutir os custos da guerra no Iraque. Discutir os custos da guerra, da possível guerra no Iraque. Justificativa entendida. E agora, por favor, livro de discurso e se todos os países, incluindo o Iraque ou não, participarão. Todos os países, inclusive o Iraque, 10 minutos. Justificativa aceita pela mesa. E agora teremos a votação, lembrando maioria simples, no mínimo 8 delegações para que a moção proposta pela República Francesa seja aceita. Lembrando que a placa significa que sim, foi aceita a moção, e a não manifestação é que não foi aceita. Deixem a placa levantada, mesmo após eu nomeá-los. Certo? Então, votação, placa sim, não manifestação não. República Francesa, sim. Federação Russa, sim. República Popular da China, sim. República do Chile, sim. República Federal da Alemanha, sim. República da Síria, sim. Reiterando, 1 país, 2, 3, 4, 5, 6 países. Teríamos que ter no mínimo 8 países para que a moção fosse tratada. Sendo assim, não daremos início a esse pedido de moção de debate não moderado e teremos a continuação da lista de discursos. Daremos a palavra agora à República da Guiné durante 1 minuto e meio com sessão de tempo. Gostaria de lembrar o artigo 2, parágrafo 4 da Carta da ONU, conclama aos membros a evitar a ameaça ou uso da força contra a integridade territorial ou qualquer tipo de ação incompatível com os propósitos das Nações Unidas. Assim, não vê legalidade na legítima defesa preventiva, pois o uso da força unicamente existe ante a ameaça de um ataque e não a fática situação que leva a querer existir uma intervenção de provocar conflitos ou uso de configura ilícito internacional. Acrescento, segundo João Carlos Galindo, do Centro de Colaboração Solidária, existem cerca de 300 mil soldados americanos presentes em 140 países. Acrescenta lá ainda mais. A legítima defesa, quer seja individual ou coletiva, só pode ocorrer na sequência de uma agressão armada. Ou seja, se nesses 140 países em que os soldados americanos estão presentes agem com imaturidade, violência, e existe a possibilidade de um coletivo ou individual agir pela legítima defesa, então, qual que é a resposta que vocês nos dariam? Ou seja, o terrorismo vem de ambas as partes. O terror está em todos os lugares. Não só por parte dos grupos terroristas, mas também pelas nações e pelas atitudes agressivas e violentas que estão sendo tomadas. Obrigada. Daremos continuação pela lista. República Islâmica do Paquistão, 1 minuto e meio, e a sessão de tempo. A República Islâmica do Paquistão cede tempo para 1 minuto
da apresentação, você deu então 1 minuto e 25 ao hino da Espanha. Queremos saber se há uma anotação frente a essa sessão. O hino da Espanha aceita. 1 minuto e 25, por favor. Então, sobre o terrorismo, perguntado pela senhora delegada da Angola, a delegação norte-americana, o hino da Espanha possui dentro do seu território grupos separatistas que colocam em risco a população civil, que nada tem a ver com as suas justificativas. Por isso, nossa nação, conhecendo o terrorismo, assinala que ameaçar o cotidiano de pessoas comuns dentro de um Estado democrático em que não há situação de guerra configura como terrorismo. Terminado o hino da Espanha, daremos início a esse discurso com os Estados Unidos da América, 1 minuto e meio e a sessão de tempo. Pode começar. Obrigado. A delegação alemã, gostaria de perguntar, vocês conhecem quem é Fritz Haber? Pois eu lhe digo quem é Fritz Haber. Ele foi um químico da Primeira Guerra Mundial que inventou as armas químicas que são utilizadas até hoje para derrotar os exércitos ingleses. Por isso, é tocante o movimento pela paz que a Alemanha faz, o congratula. Só que para combater o próprio mal que nasceu em seu Estado, é necessária uma intervenção, porque nós sabemos o risco que há manter armas químicas dentro do Estado iraquiano. Sobre o estado de policiamento, quero reiterar que esse Estado, criado pelo Saddam Hussein, um senhor absoluto no Iraque há 23 anos, baseia-se numa única política, a do porrete. De acordo com o levantamento feito pelas Nações Unidas em 98, pelo menos 200 mil pessoas foram mortas nos porões da ditadura iraquiana desde a Guerra do Golfo, em 91. Como então, alguns delegados aqui presentes afirmam que não houve crime contra a humanidade por parte do Iraque. Houve sim. Obrigado. Obrigada, daremos continuação à lista com a República dos Camarões, 1 minuto e meio e a sessão de tempo. Nesse tempo todo, eu me daria sobre qual é a paz buscada pela nação norte-americana. A paz que já não existe no Iraque e ela quer agravar. Quais são os direitos de intervenção no território, ainda mais quando não há provas? Nós, da República dos Camarões, e digo também pela União Africana, reafirmamos a necessidade de exercício dos direitos humanos, visto que nenhum desses direitos está dissociado à paz. Além disso, o senhor delegado do Reino Unido afirmou que o Iraque afirmou também ter armas de destruição em massa. Então, quais são os sentidos das investigações? O Iraque nunca conseguiu desenvolver um programa nuclear exitoso e seus estoques de armas químicas e biológicas não estão ativos desde, aparentemente, o ano de 1992. Isso consta na página 27 do Guia de Estudos. Esse é o meu discurso, vocês não têm problema. Senhor contratado, obrigada. Daremos continuação com a República da Bulgária, 1 minuto e meio e a sessão de tempo. Foi questionado aqui se é uma intervenção feita por parte dos Estados Unidos, dos seus demais aliados, trocaria o terrorismo por outro. Isso é um equívoco, porque uma intervenção autorizada pelo Conselho de Segurança tem um único objetivo de manter a estabilidade na região, em um momento de grande instabilidade. A República dos Camarões citou os direitos humanos. Não está sendo cumpridos os direitos humanos na República do Iraque. Saddam Hussein abusa de um governo ditatorial e principalmente contra as minorias. Desse modo, não é possível que a comunidade internacional se mantenha impassível diante da brutalidade e dos desrespeitos aos direitos humanos e civis de toda a população. Por isso é necessário que haja uma intervenção que seja focada e que não coloque mais em risco a vida de civis que nem a República do Iraque está realizando. Sendo meu tempo aos Estados Unidos. Depois de 40 segundos, cedido da República da Bulgária aos Estados Unidos da América, gostaria de saber se há um apontamento frente a isso. Obrigado pelo tempo cedido. Só reiterando também que os Estados Unidos da América têm essa curiosidade sobre o Iraque, sobre esse paradoxo, essa contradição, e também reitera que o regime é violento, que há suspeitas sim de armas, porque quando a inspeção foi feita, não haviam indícios de armas, mas se elas foram destruídas, mas para onde foram os restos, né?
Foi isso que nos deixou encabulados, nos deixou preocupados. Né? Será que há outras armas escondidas? Será que elas foram destruídas mesmo? Terminado o curso? Sim. Dando continuação ao discurso, a República Federal da Alemanha, 1 minuto e meio, graças a Deus. A República Federal da Alemanha muito se surpreende com a lembrança trazida pelos Estados Unidos. Se for para citar nomes, podemos citar Colt, Winchester e uma série lista de cientistas participantes do projeto Manhattan. Mas erros passados não quer dizer que serão cometidos novamente. A nação alemã tem um compromisso com a paz. E no quesito das armas químicas, não existem provas para que nós possamos fazer qualquer tipo de intervenção militar no Iraque. Questionar novamente essa coisa é questionar a legitimidade deste Conselho, dizer, e agora no seu último discurso afirmou, se as armas foram destruídas, para onde foram os restos? Você quer punir mesmo depois que ele destruiu as armas químicas? Você deu tempo para os Estados Unidos. Tempo de 40 segundos, 45 segundos, cedido da República Federal da Alemanha aos Estados Unidos da América, ao acampamento frente à instituição de 45 segundos. Ora, querido delegado da Alemanha, parte do pressuposto de que se houve a destruição da arma, as inspeções da ONU têm que supervisionar isso, procurar os restos, porque a arma ela não some de uma hora para outra. Ela foi jogada no mar, ela foi incinerada. Essa operação foi inspecionada. Nós temos relatórios que dizem que o Iraque não colaborou com a investigação. Obrigado. Obrigada. Dando continuação à lista. República Popular da China, 1 minuto e meio, assunto tempo. Popular da China, segue o tempo ao Chile. Tempo acatado durante 1 minuto e 28. Ok. Proponho aos Estados Unidos, se houvesse um acordo que promovesse uma suposta invasão, quem iria arcar com as despesas? E se essas despesas seriam retomadas ou recuperadas de alguma forma, ou se somente o livramento dos terroristas e das armas à paz já seria um ótimo resultado para a sua delegação. Passo o tempo ao Chile. Olha, estamos questão de tempo, então o tempo vai ser excluído e a lista continuará. Ok? Agora, Estados Unidos e Mexicanos, 1 minuto e meio e a sessão de tempo. Algo concreto que nós já chegamos nessas deliberações, não nessa reunião especificamente, é a resolução 1441, que já foi discutida aqui. Gostaria de salientar que essa resolução prevê o uso da força apenas em último caso, e assim deve continuar. Essa resolução não prevê uma ação automática de força. O uso da força militar deve ser expressamente aprovado por todos desse comitê anteriormente a alguma ação militar. E me parece que alguns países aqui estão esquecendo disso. Gostaria só de salientar que não compete apenas aos Estados Unidos ou ao Reino Unido, exclusivamente, a decisão de intervir ou não no Iraque, e sim ao comitê como um todo. E se isso acontecer, se essa decisão for exclusiva, creio que os países aqui vão interpretar como um desrespeito ao próprio comitê. Encerramento. Obrigada pela continuação desse discurso. Agora a Federação Russa, 1 minuto e meio e a sessão de tempo. A Federação Russa gostaria de salientar que compreende os esforços contra o terrorismo global, porém reitera que uma intervenção militar do porte que os Estados Unidos pretende exercer não se mostra justificável pela legítima defesa, uma vez que fere a soberania da República do Iraque e generaliza o terror em termos de um Estado. E nós devemos lembrar que não há provas de que o governo do Iraque apoie o terrorismo, e nada justifica uma ação militar, nem acusações de que o Iraque suporta o terrorismo internacional
já que não temos nenhuma prova oficial sobre isso, e nem o desejo de mudar o regime político do país, uma vez que isso entra em contradição com o direito internacional e deveria ser determinado apenas pelos cidadãos daquele Estado. Eu cedo meu tempo ao Iraque. Tempo de 30 e 40 segundos sentido ao Iraque, da Federação Russa. Haverá também tempo de discussão? 40 segundos, por favor. Alô? Vai ser continuado ao próximo, desculpa, então 2 minutos e 3 segundos. Alô, som. Primeiramente, gostaria de novamente destacar que há um mês atrás houve um documento oficial das Nações Unidas de que o Iraque coopera para as investigações. Isso é para o senhor delegado dos Estados Unidos da América. Além disso, gostaria de colocar aqui o verdadeiro motivo desta intervenção, pois como ela não se faz necessária por motivos todos já ditos aqui por mim e por outras delegações, o motivo verdadeiro dessa invasão por parte dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha seria a questão do petróleo, uma questão energética, e esse é o verdadeiro interesse deles, pois o Iraque é um país com uma grande reserva de petróleo e talvez com uma intervenção dita humanitária, com as suas desculpas imperialistas de que vamos ajudar o país por conta do seu Deus, que é diferente do meu, talvez seja uma ótima desculpa para invadir o Iraque e tomar posse das suas fontes de petróleo. Por isso eu peço a todos os delegados aqui que tenham o poder de voto que não acatem essa invasão. Obrigado. Obrigada. Temos a atividade de discurso. Hino da Espanha, 1 minuto e meio, atos de tempo. Meu tempo nos Estados Unidos. 1 minuto e 29, cedidos aos Estados Unidos, o Serviço Comercial, Apartamento de Discussão. 5 minutos e 29, por favor. Senhor Saddam Hussein, motivo verdadeiro? Motivo verdadeiro? Milhares de pessoas morrem nos porões do Iraque e você me diz que o motivo verdadeiro é o petróleo? Nossa nação faz livre comércio com diversos outros produtores de petróleo do mundo. Os Estados Unidos também é um grande produtor de petróleo, a Rússia também, que é a nossa parceira comercial. A invasão do Iraque de petróleo? Pois bem, surpresa. Sobre Camarões, ficou em aberto uma questão, gostaria de responder a ela. A República de Camarões afirma que o Estado iraquiano não desenvolveu armas de destruição em massa. Pelo jeito, se esquece que em 1988, durante a guerra no Iraque, a aviação iraquiana lançou agentes químicos sobre Al-Abyad. Esse bombardeio foi o maior ataque de gás contra civis. Cerca de 5 mil curdos iraquianos, na maioria mulheres e crianças, foram mortos em alguns minutos. Obrigado. Obrigada. Dando início, dando continuamente, desculpa, a esse discurso. Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, 1 minuto e meio e atos de tempo. Sobre o questionamento da delegada de Camarões, eu gostaria de reiterar. Aparentemente foram destruídos basta. As missões da ONU são para efetiva constatação disso. Aparentemente basta permitir que países com intenções bélicas ainda possuam armas de destruição em massa. Esse conselho vai se manter apático diante de um novo ataque, um ataque que pode afetar todos os presentes, todas as nossas famílias, todas as nossas populações. Vamos esperar uma escalada de violência? A apatia desse conselho me surpreende. E sobre a questão que o delegado do México colocou, obviamente não compete ao Reino Unido nem aos Estados Unidos decidir nada. E é o motivo pelo qual nós estamos aqui discutindo. Nós estamos discutindo porque nós gostaríamos de chegar a uma resolução. Nós estamos discutindo, colocando nossos argumentos à
exatamente para isso. Obrigada. Antes da continuidade desse discurso, gostaríamos de avisar que a primeira sessão terá o seu término ao meio-dia, não às 11h30, bem como o retorno não será 1h, mas sim 1h30. Todos de acordo? Então, daremos continuação até ao meio-dia, não mais às 11h30, e o retorno à 1h30, não mais à 1h. Iremos avisar assim que terminar essa sessão. E dando continuidade a esse discurso, porém agora pelo pedido de moção do Estado mexicano, gostaria de saber qual é. Na verdade, perdão, eu não estou de moção, mas é uma questão de breve, pessoal, para causar Acatado. Estados Unidos mexicanos ausente durante esse debate. E teremos agora a continuidade desse discurso com os Estados Unidos da América, 1 minuto e meio e ação de tempo. Obrigado, Vanessa. Em resposta à delegação do Chile, o Chile questionou quem vai arcar com os custos de uma intervenção do Estado iraquiano. Gostaria de saber se somente interessa os custos financeiros. Os custos humanos, se não houver uma intervenção e o Estado iraquiano lançar ataques contra seus vizinhos e países europeus, esses custos são bem maiores. Delegação chilena. Servidor de Chile. Em pedido dos Estados Unidos da América à República do Chile, tempo de 1 minuto e 3 segundos. Haverá também? Haverá. Concordamos em relação a o que pode acontecer se houver realmente um ataque por parte do Iraque. Porém, não há evidências concretas que essas armas estão postas para haver uma destruição em massa por parte do Iraque. Não há ameaça iminente e uma possível intervenção que já está iminente, o que pode haver? O custo de uma guerra é incalculável de uma possível intervenção como essa por parte dos Estados Unidos, pois milhares de vidas, saúde física e mental desses poderiam ser afetadas. Sempre no discurso. Agradeço. Continuidade à lista, República Francesa, 1 minuto e meio e a sessão de tempo. A delegação dos Estados Unidos proferiu alguns discursos atrás o uso da palavra suspeita para se referir à existência de armas de destruição em massa. Porém, a seriedade dessa organização nos compele um esforço maior para interpretar a situação real do atual conflito. Portanto, de acordo com as já citadas referências, a cooperação do Iraque em relação aos agentes da ONU e ao Mr. Blix, representado pela ONU, sobretudo desde 28 de fevereiro de 2003, eu reforço que não há justificativa alguma para a intervenção no Iraque. E, portanto, tal medida é vista pela delegação francesa como um abuso de força das nações que se propuserem ser pró-intervenção. Encerro meu discurso. Dando continuidade à lista, República da Angola, 1 minuto e meio, a sessão de tempo. A República da Bulgária argumentou que o Saddam Hussein é responsável por muita violência na República do Iraque. Mas eu queria perguntar se realmente o que eles quiseram dizer foi que a gente deve responder o destrato dos direitos humanos com mais destrato dos direitos humanos, deixando clara uma proposta antiga e famosa do olho por olho, dente por dente, que eu acho que já não tem mais efeito nos tempos de hoje. E eu só queria reiterar também para o Chile que nós não devemos dar tanta importância para as despesas econômicas que aconteceriam com a invasão do Iraque, e sim as despesas humanitárias. Obrigada. República da Guiné,
próximo a fala durante 1 minuto e meio, que é a sessão de tempo. Porém, antes, moção da República Árabe da Síria, desculpa, e gostaríamos de saber qual seria. A República Árabe da Síria gostaria de pedir um debate não moderado entre Estados Unidos, Iraque e Síria, a fim de discutir sobre a presença de armas de destruição em massa, uma vez que Estados Unidos tem como seus aliados Israel, um país que não assinou o tratado de não proliferação de armas nucleares, e gostaríamos de questionar porque os países do Oriente Médio se sentem ameaçados pela sua presença em Israel. A justificativa é válida, porém nós gostaríamos de reiterar que o debate não moderado pela mesa, ele consta com todas as alegações, com ou sem o Iraque. Então, queríamos pedir que reiterasse se é um debate moderado ou não moderado. Não moderado. Não moderado. Moderado. Tá. Então, por favor, repita as delegações que participariam desse debate, por favor. Estados Unidos, Iraque, Síria, 3 minutos de debate e 35 segundos para cada